O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, citou o próprio nome 44 vezes no texto em que autorizou a operação da Polícia Federal para apurar uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nas investigações da Polícia Federal, que resultaram na prisão de 4 militares e de um policial federal na terça-feira, o magistrado, que é relator do caso, figura também como potencial vítima de um suposto plano de assassinato contra ele, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Num dos trechos da decisão, Moraes reproduz o relatório policial que aponta um monitoramento feito contra ele. Abre aspas. A investigação logrou êxito em identificar novos elementos de prova que evidenciaram a efetiva realização de atos voltados ao planejamento, organização e execução de ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. E citando um dos investigados, prosseguiu. Mário Fernandes elaborou um detalhado planejamento operacional que tinha como objetivo executar o ministro Alexandre de Moraes e os candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, fecha aspas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes não comentou se pretende se declarar impedido na ação, mesmo sendo alvo direto do plano investigado pela Polícia Federal. Silvio, começamos com você. No seu comentário anterior, você já tinha citado alguns elementos, algumas pontas soltas, vamos dizer assim, algumas perguntas sem respostas, que, claro, é um caso que demanda uma investigação. Agora, uma delas, por exemplo, a investigação da Polícia Federal, esse relatório não explica até agora o motivo, por exemplo, desse suposto plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes não ter sido levado adiante, entre outras perguntas que seguem sem resposta até agora. Pois é, são muitas perguntas sem resposta. Antes, Paula, queria lembrar que nós aqui neste programa, no passado, quando o ministro Alexandre de Moraes já figurava como investigador, como delegado, como juiz, como vítima, nós dissemos, olha, se fôssemos redatores aqui de jornal, faríamos a seguinte manchete: Moraes investiga Moraes, Moraes cita Moraes. Hoje ela aconteceu. O jornal Folha de São Paulo fez essa manchete. 44 menções ao próprio nome. É claro que parte desse material é produzido pelos juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, aqueles que trabalham no seu gabinete e que nós sabemos que trocavam mensagens em grupos de WhatsApp com o próprio ministro para usar a criatividade. Alguns declaravam a vontade de ter um jagunço para pegar alguma pessoa na rua e prendê-lo. A gente conheceu essa história com base nos arquivos que a Folha de São Paulo também trouxe, obtidos pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, 2 jornalistas. O ponto é, essa trama toda, que numa primeira mirada parece uma trama hollywoodiana, é cinematográfico. Você pensar em sequestro de autoridades, enforcamento em praça pública, envenenamento de presidente da República, envolvendo 5 homens, 5 pessoas, sem apoio dentro de quartel, não é uma quartelada, com equipamentos, quais seriam? Que tipo de armamento? Porque eles falam em amplo aparato bélico e carros, e, de fato, há menção a um Fiat Palio que fez o trajeto de Brasília a Goiânia em 15 de novembro. E há uma outra menção nessas trocas de mensagens. O portal Metrópolis divulgou essa reportagem, é possível consultá-la, de que um desses kits pretos, esses grandes oficiais envolvidos nessa trama secreta, ele não conseguiu executar a parte porque ele não conseguiu pegar um táxi em Brasília. Tem essa manchete. Então, alguém não conseguiu pegar um táxi, tinha um Palio, tinham 5 pessoas que eram oficiais de altíssima patente, talvez no nível Mossad. A gente não está querendo aqui ridicularizar, mas, de fato, é pouco crível muito do que está aí. Não defendemos que ninguém insulte, promova violência, o que dirá tentar matar alguém. Tanto faz ser pessoa pública, qual é o CPF, não importa, jamais faremos isso. Mas não se sabe o que há de fantasia nisso tudo. Não se sabe se eram alguns idiotas trocando mensagem de WhatsApp. E se, de fato, alguém imprimiria um roteiro de uma minuta de um golpe de Estado numa impressora dentro do Palácio do Planalto e entregaria esse papel para outro alguém.
Quem registraria um plano de assassinato, por exemplo, em papel? Só faltou reconhecer firme em cartório. Então, é pouco crível tudo isso. E o Brasil precisa ser levado a sério. Mas há uma narrativa sendo sustentada de que tudo faz parte de um plano de golpe, de uma conspiração, que não aconteceu. E também há uma discussão de fundo, e encerro aqui, Paula, sobre planejar alguma coisa, desejar a morte. Isso configura crime? Do ponto de vista da letra fria da lei, também não. Também não. Senão teríamos jornalistas presos, porque escreveram colunas, porque eu gostaria que o Bolsonaro morresse. Há um vídeo publicado nos perfis, por exemplo, do próprio presidente Jair Bolsonaro, tem vídeos, mas tem também do deputado Gustavo Gayer, mostrando quantas vezes o PT não falou em matar o Bolsonaro na pandemia, que era preciso aniquilá-lo. Então, vamos ter um pouco de prudência, de cautela e de seriedade e analisar os fatos como eles são, como foi falado agora há pouco pelo Augusto. Era crível que isso acontecesse no Brasil? O Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui a declaração do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que também falou sobre essa operação da Polícia Federal. E aí, segundo o ministro, o plano não se concretizou por muito pouco. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. É certo que o ministro Alexandre de Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023, mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito, que todos tiveram acesso, porque o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem os seus intentos criminosos. Pois é, Piotr, só lembrando que a operação da Polícia Federal ontem prendeu, então, 4 militares e um agente da Polícia Federal, e nós não sabemos ainda por quais crimes o STF vai indiciar essas pessoas. Quais seriam os supostos crimes aí praticados por essas pessoas que foram presas nessa operação de ontem? Quando o legislador brasileiro colocou lá no Código Penal que tentativa, atos preparatórios, na verdade, atos preparatórios não são puníveis e, portanto, não são crimes, ele estava prevendo esse tipo de coisa. Imagina alguém num boteco começa a dizer vamos acabar com o presidente da República, com o prefeito. Bom, isso é o quê? Tá, mas isso é um monte de bobagem. Nesse caso específico, por mais que você tenha ali envolvidos membros do Exército, de um grupo de operações especiais, enfim, de elite, tá, mas o que de fato aconteceu? Se foi só um grupo ali que estava, digamos, passando do limite da sua condição institucional e que aventou essa possibilidade, ainda assim eu tenho que considerar o que a lei brasileira diz. Senão joga o Código Penal no lixo, vai fazer isso? Se bem que a Constituição se rasga com muita frequência e o próprio Supremo Tribunal Federal reavalia a Constituição. Reforma constitucional via Supremo não pode pela lei brasileira, mas vamos lá. Essa é a questão. O legislador brasileiro teve o cuidado de que senão você vai mandar todo mundo para a cadeia, tal como a gente vê em alguns casos aí por decisões do Supremo Tribunal Federal. A questão especificamente, e eu vou voltar ao ponto de ontem, o Silvio já fez aqui uma análise bastante completa desses fatos novos. De novo, Paulo, eu vou ao ponto que você voltou a lembrar aqui. Tá, quem desistiu? Por que desistiu? Por que não aconteceu? Porque, obviamente, tudo indica, era um grupo tão precário do ponto de vista de organização que aquilo não fazia nenhum sentido. Eu vi uma comparação, veja só, com a Operação Valkyrie. Aliás, tem um filme estrelado pelo Tom Cruise, magnífico, de que essa operação seria mais ou menos uma Operação Valkyrie. Para quem não se sabe, a Operação Valkyrie foi uma tentativa de militares do exército alemão que discordavam do nazismo e de Adolf Hitler para, assim, dar cabo em Adolf Hitler. Deu errado. Mas ali tinha toda uma operação, para quem estudou, e eu vou lembrar só que fatos aqui, uma operação de todo o comando que seria exercido a partir do golpe, a partir da morte de Adolf Hitler. Quem assumiria o comando, inclusive, da Alemanha, porque tratava-se de um ditador, com toda a movimentação das tropas. Aquilo era uma estrutura montada para, depois do intento, o que aconteceria? Quem assumiria o poder? Tudo isso era combinado, mas era uma estratégia completa.
Neste caso, não tem absolutamente nada nisso, nem naquele golpe apócrifo, né? Aquela carta de golpe apócrifo lá do 8 de janeiro, a minuta do golpe. Quer dizer, nada disso. Então, quer dizer, se a gente for pegar apenas como perseguição política, você encontra criminoso em qualquer lugar. Mas o direito não é movido à perseguição política. E espero que os ministros supremos se baseiem nisso. Aliás, se guiem por isso. Augusto. Eu tive a honra de ter um texto agora lido pela Paula. Imagine se eu estivesse lendo. Assim. Segundo Augusto, não sei o que e tal, vocês iam achar que eu estava meio louco, eu estava babando, né? Ou ficando, me preparando para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Como é que pode alguém se basear em si próprio para argumentar alguma coisa? Segundo Alexandre de Moraes, repito aqui, o único brasileiro para ficar aqui no país, talvez seja o único cara do mundo que pode falar na terceira pessoa é o Pelé, porque ele é uma entidade. Pelé é uma coisa, o Edson Arantes do Nascimento é outro, para quem viu ele jogar. Então, tá bom, ele falou, o Pelé fez isso, aí depois entraram nessa o Maluf, não sei o quê, o Lula disse isso e tal. Agora, Alexandre de Moraes, quantas vezes? 44. 44 sinais de problemas aí, né? Não é normal. Não é normal fazer isso. Agora, muito simples, para resumir, apresentem as provas, julguem, vejam quem fez e quem não fez e parem de conversa fiada. Eu não vi tanta indignação quando houve o atentado ao Bolsonaro. Ninguém disse, como disseram agora sobre o suicida da Praça dos Três Poderes, já esquecido, hein? Os jornais já pararam, já mudaram de assunto, a televisão mudou de assunto e o Supremo também. Aí eles falaram, não, ninguém faz isso sozinho. Então tem um grupo, tá bom. E o atentado contra o Bolsonaro? Eles até permitiram, sem qualificar de fake news, a distribuição de um filme canalha, né? Não é documentário, não é nada, aquilo é uma palhaçada, dizendo que o atentado não existiu. Então o Supremo tem lado, enquanto for um partido, é natural que ele mereça desconfiança em tudo que faz.